Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele mesmo precisa oferecer sacrifício por seus pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelo seu cuidado para conosco. Muito obrigado pela sua palavra, já lida, compartilhada aqui. Neste momento de estudo dela, de reflexão, nós pedimos a Ti que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor nos dê condições, por meio do seu Espírito, para compreender as verdades da Tua palavra. Não nos deixa ser confundidos, enganados, mas que o seu Espírito nos instrua para que não tenhamos outro resultado nessa noite, senão a glorificação de Cristo. Para isso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do meu coração, do coração de cada um dos irmãos que estão aqui reunidos. Que estejamos juntos, em um só coração, para ouvir a Tua palavra e fazer tudo o que o Senhor mandar. Nós agradecemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, diante das angústias, dos sofrimentos comuns dessa vida debaixo do sol que nós temos, palavras de consolo costumam chegar até nós. Nós não somos pessoas que ficam sem nenhuma palavra de esperança durante os momentos de tristeza. Mas muitas vezes nós ouvimos algumas palavras de conforto que vêm para a gente e a gente ouve com respeito, agradece, mas no íntimo do ser, muitas vezes o que ecoa nos nossos corações é o seguinte: você não faz ideia do que eu estou sentindo. Ninguém conhece como está meu coração nesse momento, ninguém me entende, ninguém sente a minha dor. E essa sensação pode ser tão forte em alguns momentos que nos afaste das pessoas, mas também toque num ponto que não deveria tocar em momento nenhum, nos fazendo olhar para Deus com desconfiança. Nós começamos a pensar que as nossas dores, as nossas angústias são únicas, que ninguém nos entende, ninguém sabe de fato como é passar por isso e que nos nossos conflitos nós estamos sozinhos, incompreendidos, como se ninguém sentisse de forma pura aquilo que nós sentimos, nem mesmo Deus atravessando conosco momentos assim. Só que a palavra do Senhor nos confronta essa mentira, porque na sequência disso que o autor aos Hebreus está colocando para a gente nessa noite, a partir do que ele já tinha colocado no capítulo 4, ele fala sobre o grande sumo sacerdote que nos compreende como ninguém. Esse texto hoje, que vai do capítulo 5, versículo 1 ao 11, aprofunda essa verdade para nos mostrar que em Jesus Cristo nós temos alguém que não simplesmente conhece, mas alguém que participa das nossas fraquezas, participa das nossas angústias, participa de forma plena dos nossos sofrimentos. Se um dia nós tivemos ou tivermos no nosso coração uma mentira como essa de achar que ninguém nos entende, que a nossa dor é solitária, precisamos dizer para os nossos corações: Deus se compadece de mim como ninguém mais vai se compadecer. Ele é o socorro presente em qualquer momento de angústia. E com a presença dele eu tenho não simplesmente uma palavra de conforto, mas eu tenho tudo o que eu preciso para atravessar os momentos mais difíceis da minha história, como ninguém mais pode fazer.
E por que isso? Dentro do contexto do que o autor aos Hebreus está colocando para a gente, é porque, embora tenha se feito como um de nós na encarnação, quando Deus se fez carne na pessoa de Cristo, a grande questão aqui é que, ao mesmo tempo, Cristo é maior e melhor do que cada um de nós. É uma excelente notícia saber da humanidade de Cristo, como ele participou conosco dos nossos sofrimentos. Mas é muito bom também saber que ele não é somente humano, mas ele também é o Deus Todo-Poderoso, acessível, que nos socorre, que cuida de cada um de nós. Ele é maior e melhor do que qualquer palavra de conforto que nós já vimos, do que qualquer presença que possamos ter ao nosso lado. E ele leva essa ideia de compaixão, de graça, empatia, solidariedade a um nível que nenhum outro ser humano vai conseguir trazer para a gente. Jesus Cristo, meus irmãos, ele não revela para a gente um Deus distante ou indiferente, mas um Deus interessado na sua criação e interessado de tal maneira que ele preparou para nós o sumo sacerdote perfeito, que anda conosco nas nossas angústias, que está ao nosso lado nas fraquezas e abre o caminho pleno para que estejamos para sempre na presença de Deus. É isso que nós vemos nesse texto aqui de hoje em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 4, nós veremos as qualificações ao longo da história bíblica para ser um sacerdote, sumo sacerdote. E do versículo 5 ao 10, como Cristo cumpre de forma plena, excelente, melhor do que todas as figuras do passado, cada uma dessas qualificações. O autor está continuando aquilo que nós já estudamos, que ficou no capítulo 4, do versículo 14 ao 16. E recordando brevemente aquilo que nós já vimos. O que sabemos como resultado da queda, a partir do momento que o homem se rebelou contra Deus, é que houve separação, alienação. Depois que o pecado entrou no mundo, estar na presença de Deus significa para o homem se encontrar com o fogo consumidor. Ver a Deus significa a morte. Entrar indignamente em pecado na presença de Deus significa o perecimento, a destruição. Esse é o resultado do pecado. Nenhum homem, como era no Éden com Adão e Eva, consegue ter acesso a Deus como foi um dia na história. Ninguém consegue acessar o seu trono por sua própria condição, de forma natural, sem medo, sem temor, sem impedimento, porque a regra do relacionamento de Deus com o homem depois do pecado é afastamento, separação, repulsão, intolerância da parte de Deus, porque o nosso Deus é luz e nele não há treva alguma. A narrativa bíblica mostra isso em diversos momentos. Adão e Eva, depois do pecado, permanecem no lugar de comunhão com Deus? Não. Eles são expulsos do Éden, o caminho para a árvore da vida é protegida contra a humanidade. O Monte Sinai, nós vemos aquela manifestação gloriosa de Deus, entregando a lei para o povo, o monte pegando fogo, Deus se manifestando de uma forma excelente. O povo não poderia sequer tocar na base do monte enquanto o Senhor estivesse se manifestando. O véu no templo, nem mesmo um lugar de culto, lugar de adoração, era um lugar que celebrava a reaproximação. Pelo contrário, era um lugar que tinha separação. Um véu denso fazia separação entre o lugar da habitação de Deus, sabemos que não literal, do espaço onde as pessoas ficavam. Olha quantas prescrições específicas na Bíblia para se lidar com a Arca da Aliança, o pecado de usar, de ter simplesmente tocado e foi fulminado imediatamente. Quantas prescrições para os sacerdotes entrarem no lugar santo. Meus irmãos, o rigor era a regra, porque o homem perdeu o acesso direto. Tudo isso expõe para a gente a grande distância que naturalmente está entre nós e o nosso Criador, o Senhor, o Deus das nossas vidas. Todavia, meus irmãos, é excelente notícia bíblica saber que foi Deus, em sua providência, em sua graça, sendo condescendente, mas não complacente conosco, que ele proveu os meios de reaproximação. Na narrativa bíblica isso fica escancarado. Um grande exemplo disso é o regime de sacrifícios do Antigo Testamento. A aliança levítica, onde Deus provera ao homem meios de chegar à sua presença. Um exemplo disso é a ordem de constituição de sacerdotes. Nós já temos visto sobre isso no capítulo 4. Esses homens, embora fossem pecadores,
falhos, imperfeitos como todos os homens são, eles tinham autorização de Deus para entrar na sua presença. Simplesmente para se deleitar na presença de Deus? Não, com a responsabilidade, representar outros homens, se colocar no lugar de outras pessoas que não tinham esse privilégio. Só que, meus irmãos, como começamos a ver no trecho anterior e damos continuidade aqui hoje, esses sacerdotes que tinham acesso a uma sala pequena no lugar santo, de um espaço que não continha verdadeiramente a presença do Deus que criou os céus e a terra. Eles são apenas uma sombra, uma imagem imperfeita, um prenúncio de algo infinitamente superior, mais excelente, que se revela de forma perfeita onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Porque é nele que essa reaproximação perfeita entre Deus e o homem se concretiza. E como essa reconciliação se concretiza? Naquilo que Jesus Cristo faz naturalmente. Na sua obra na cruz, ele morrer, ressuscitar. Mas se nós olharmos simplesmente para a constituição da pessoa de Cristo, nós já vamos ver como Deus estava apontando para algo maravilhoso que não se viu em toda a história bíblica. Quando nós vemos o Filho de Deus encarnado, encontrado em forma de homem, sem deixar de ser Deus, sem deixar ao mesmo tempo de ser homem em sua plenitude, Deus e homem coexistindo de forma plena na pessoa de Cristo, nós observamos que o próprio Jesus Cristo é a expressão da reconciliação, porque homem e Deus, na pessoa de Cristo, encontram a reconciliação naquele que é ao mesmo tempo homem e Deus. Sem separação, sem distinção, duas naturezas que não podem ser divididas, e isso de uma forma que para sempre vai ser. Jesus Cristo em sua pessoa já mostrou que seria a regra para toda a eternidade. As pessoas sendo trazidas de volta para o Senhor, habitando de novo com seu Criador por toda a eternidade. É isso que nós vamos aprofundar hoje. Olhando para o nosso texto, vamos ver inicialmente os versículos do 1 ao 3. Acompanhem comigo em sua Bíblia, por favor. Diz o seguinte a palavra de Deus: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Na história de Israel, o sumo sacerdote era o líder da nação. Líder religioso, mas que tinha lá seus tons políticos também. Era uma figura de destaque, o maior entre os sacerdotes, o supremo dessa figura de uma tentativa de reaproximação com Deus. Ele era representante dos homens diante do Senhor. Para os israelitas, essa figura do sacerdote trazia um conforto para o coração, porque ele tinha um papel que de fato trazia certa paz. Porque você saber que tem alguém que intercede por você continuamente, que é provisão de Deus para que você não seja destruído de uma vez por todas, saber que tem alguém que uma vez por ano entra no santuário, no local de habitação do Senhor para oferecer sacrifícios para que seus pecados sejam perdoados, isso é extremamente consolador, traz um alívio ao coração. A palavra diz que esse sumo sacerdote, ele fazia sacrifícios, derramava sangue e suplicava a Deus o perdão para o povo. A regra era que os israelitas, que tinham seus erros, suas fragilidades, procurassem esse sumo sacerdote, confessassem a sua fraqueza e trouxessem ali a provisão para o sacrifício, e ele fazia isso. Essa é a função essencial do sumo sacerdote que nós vemos nas Escrituras, e é exatamente sobre isso que o autor aos Hebreus está falando nesse trecho. Porque ele está falando do versículo 1 até, e a gente já viu isso no capítulo 1, versículo 5 aí de Hebreus. O sumo sacerdote, como o autor está colocando para a gente, é alguém escolhido dentre os homens para representar os homens diante de Deus. No original desse texto aqui, de forma intencional, o autor diz o seguinte para a gente. Ele usa a palavra homens duas vezes. É alguém que é tirado do meio dos homens para agir em favor
dos homens, mostrando que esse sumo sacerdote, o primeiro requisito é que ele tinha que ser humano. E humano verdadeiro, porque ele só poderia representar alguém que fosse igual, como ele é, para agir no nome dele. Somente um humano verdadeiro poderia se colocar na posição de outros humanos. E o problema da humanidade, se nós observarmos bem, já tem sido falado sobre isso, é a grande questão do pecado. Quem está sob condenação e tornou toda a natureza sujeita à condenação? O homem. É a humanidade que está perdida. É a humanidade que está separada de Deus. É a humanidade que não consegue se reaproximar do Senhor por seu próprio esforço, seus próprios méritos. A função, então, do sumo sacerdote é muito maior do que simplesmente organizar um culto e ser um líder religioso. Ele simboliza para essas pessoas, ou simbolizava na antiga aliança, a esperança. Porque era um símbolo visível da gravidade do pecado do homem, ao mesmo tempo que era um símbolo visível da graça de Deus, que continuava permitindo que algumas pessoas, apesar do pecado, ainda entrassem na sua presença. O sumo sacerdote era um símbolo de comunhão. A comunhão que foi quebrada no Éden, Deus é quem cria o caminho para essa reconciliação. Como? Por meio de sacrifício. Por quê? Porque o povo precisava lembrar que o salário do pecado é a morte. E que o pecado custa a vida. Não há perdão sem derramamento de sangue de forma literal. Desde o início, a gente vê isso em Gênesis capítulo 3. Homem e mulher pecam contra o Senhor, se percebem nus, afastados da presença de Deus, quebra-se o relacionamento e Deus provê ali naquele primeiro momento peles de animais para que eles se cubram. Deus achou peles de animais onde? Deus fez o primeiro sacrifício em prol de homem e mulher, para que eles ali tivessem essa consciência do preço do pecado. Pecado custa a vida e por meio do sangue vem o perdão. Então, em primeiro lugar, esse sumo sacerdote ele precisava ser humano para representar os seus semelhantes. Mas o versículo 2 traz algo além para a gente e acrescenta algo que é profundo. Ele precisava ser humano para outro motivo também, porque ele precisava se identificar, ele precisava ser próximo em sentimento dos outros que ele ia representar. Algumas versões dizem aí que ele precisava se compadecer, outra versão vai dizer que ele tinha que se condoer, ele tinha que colocar olhar a dor do outro como se fosse sua. Porque o sumo sacerdote era alguém rodeado de fraqueza. Ou na literalidade do que o texto original diz, ele é deitado ao redor de fraquezas. O sumo sacerdote é colocado por Deus como alguém que tem que saber o que seus irmãos estão passando. Alguém que precisava saber o que os outros sentiam. Não poderia ser um homem de uma realidade distante. Não poderia ser alguém que fosse indiferente, mas alguém que sentisse na pele a fraqueza, alguém que compreendesse: eu estou no mesmo barco desses, estou entrando na presença de Deus simplesmente pela graça. A maior prova do estado desse sumo sacerdote é que o versículo 3 coloca para a gente. Diz que esse sumo sacerdote, ele precisava, antes de prover o sacrifício em favor dos pecados do povo, ele tinha que fazer sacrifícios em benefício próprio. Em Levítico 16, versículo 6, está exatamente assim. Esse princípio. Antes de trazer qualquer oferta ou qualquer rito de expiação, antes o sumo sacerdote deveria sacrificar um animal em prol dos seus próprios pecados e dos pecados da sua família. Apesar do privilégio que ele tinha de entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote ainda é humano. Ainda é alguém pecador como todos, mergulhados em imperfeição. Isso na antiga aliança. Por isso, como o versículo 2 diz para a gente que ele deveria lidar com seus irmãos, com compaixão daqueles que são, algumas versões vão colocar aí para a gente, ignorantes e errantes. Outras versões vão dizer aqueles que não têm conhecimento e se desviam. Por quê? Porque foi exatamente assim que toda a humanidade se tornou depois do pecado. Então ele não deveria lidar com as pessoas com indiferença, com exasperação e irritação, mas com compaixão e paciência. Porque as pessoas se tornaram assim, separadas de Deus e errantes, e deveriam encontrar no sumo sacerdote conforto.
consolo. Certeza que tinha alguém que as entendia. Não rejeição, mas comunhão, proximidade de Deus. Porque esse era o propósito do sumo sacerdote. E um propósito que era estabelecido por ele próprio? Não. Olha o que diz o versículo 4, avançando no texto. O versículo 4 diz o seguinte: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. O ofício sacerdotal não é uma tarefa que qualquer homem pode invocar para si próprio. Pode dizer, a partir de hoje vou ser sacerdote. É uma designação exclusiva da parte de Deus. Deus nunca na história bíblica abriu precedente para que o povo elegesse seus próprios representantes, para que o povo escolhesse seus próprios sacerdotes. Deus era quem sempre escolhia, segundo os seus critérios, porque a justiça a ser satisfeita é de quem? De Deus. A ira a ser apaziguada é de quem? É de Deus. Logo são seus critérios para essa reaproximação. E o personagem que é apresentado aqui para a gente, que a gente já falou um pouco no último sermão, é Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote instituído formalmente assim no contexto de Israel. Isso não aconteceu por uma designação humana. Foi Deus quem mandou que fosse separado. Em Êxodo 28, a gente enxerga como é que houve esse processo. Deus ordenou a Moisés que separasse Arão e seus filhos para esse sacerdócio, essa representação dos homens diante dele para que servissem continuamente em favor do povo. Nesse mesmo capítulo 28 de Êxodo, entre várias prescrições específicas sobre o que Arão deveria fazer, como ele deveria se comportar, nós temos uma prescrição que chama a atenção. Tem um detalhe que é simbólico e profundo. Em Êxodo 28, versículo 36, diz que Arão deveria entrar na presença do Senhor, no lugar santíssimo, com um diadema de ouro na testa, num turbante, em que estaria gravada a seguinte inscrição: consagrado ao Senhor. Esse símbolo mostrava que o sumo sacerdote estava sendo separado para Deus e por Deus, para um propósito que os outros não estavam sendo separados. E era assim que as ofertas seriam aceitas. Mas, meus irmãos, Arão foi um homem perfeito? Não, não foi. Embora consagrado a Deus, embora tivesse esse símbolo cada vez que ele entrava na presença do Senhor, Arão não foi perfeito. Ele foi da mesma forma que o texto aqui aos Hebreus se reportou aos outros. Alguém deitado ao redor de fraquezas, sujeito a imperfeições, limitado, pecador como qualquer homem. A prova disso, Êxodo capítulo 32. Deus está entregando as tábuas da lei para Moisés. O povo ansioso porque Moisés estava demorando demais, o povo incrédulo pediu para que Arão fizesse para eles dali um Deus visível, um símbolo de adoração. Faça para a gente uma imagem para que adoremos, dizendo que nos tirou do Egito. E o que foi que Arão fez? Sendo que ele era responsável por preservar a adoração ao Deus verdadeiro, era responsável pelo culto em Israel, privilegiado de entrar na presença do Senhor no lugar de outros homens. Ele fez o bezerro de ouro para que o povo adorasse. Ele entregou o povo à idolatria, à rebeldia. Nós percebemos assim que mesmo tendo recebido um chamado santo, sendo consagrado ao Senhor, essa função foi ocupada por pessoas que não faziam jus a essa função como deveria. Arão foi um sumo sacerdote imperfeito, como também foi Eli. Eli é um homem memorável na história de Israel, mas mais um. Todos os outros que vieram depois de Arão foram da mesma forma. Eli foi omisso, não exerceu a autoridade que deveria sobre seus filhos, deixou que o culto ao Senhor fosse profanado. A fragilidade dos homens. O pecado que uniu toda a humanidade embaçou a nossa visão sobre o que era o sumo sacerdote perfeito. Distorceu a nossa forma de enxergar. Um ofício tão especial foi desonrado por muitos homens. Mas isso só durou por um tempo. Porque existiu um momento da história em que isso parou de acontecer. Porque o sacerdote perfeito, santo, justo, ele pisou no palco, ele entrou na história. E em Cristo nós encontramos agora o sumo sacerdote, que embora seja parecido conosco e com os outros na sua humanidade, ele é muito melhor. Ele é mais excelente. Ele é perfeito como ninguém fez.
Porque o autor vai começar a dizer a partir de agora, a partir do versículo 5, ele é perfeito, intensamente excelente quanto à sua natureza e quanto ao seu chamado. Nós veremos como Cristo cumpre essas qualificações do sumo sacerdócio de forma excelente, porque nós já vimos desde o início da carta aos Hebreus como ele quer falar que Jesus é maior. Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, é maior do que Moisés e agora ele está dizendo que Jesus é maior do que Arão. Ele é maior do que todos os sacerdotes que passaram na história. Vamos ver aí o versículo 5. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em relação à constituição, à designação, Cristo não quebra o que o autor aos Hebreus colocou aqui. Cristo não fez isso por iniciativa isolada. Quando ele esteve nesse nosso mundo, ele se voluntariou mesmo, ele se entregou na cruz, mas cumprindo algo que foi só de uma pessoa da Trindade. Não, a vinda ao mundo, a morte de Cristo na cruz, foi uma predeterminação do Pai. Ele foi constituído por Deus, consagrado por Deus para um ofício, e ele foi aclamado pelo próprio Deus de forma audível. No seu batismo, os irmãos lembram o que é dito ali? Olha, aqui está o meu filho amado, em quem tenho prazer. O autor aos Hebreus cita o Salmo de número 2, versículo 7. Você é o meu filho, eu te gerei. O mesmo Deus que aclamou a Cristo no seu batismo, dizendo: esse é da mesma substância que eu, esse é um comigo, esse é o meu filho que é um só, de forma perpétua, definitiva. Este é aquele que está sendo oferecido ao mundo, melhor do que Arão, melhor do que Eli, melhor do que todos os outros que passaram na história, porque ele é o último dos sumos sacerdotes. E o sumo sacerdote definitivo, perpétuo, perfeito, eterno. E já na promessa de Deus, quando Jesus fala a Nicodemos, em João capítulo 3, ele explica essa entrega de Deus, como não é algo isolado que Cristo está fazendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ele se colocasse entre nós e Deus, e nós fôssemos reaproximados para nunca mais ter esse caminho fechado, interrompido, embora seja parecido com os outros na estrutura humana, sem nenhuma majestade, para quem o viu em seu ministério terreno, que fosse atrativa, poderia não ter nada de belo em sua aparência, mas ali estava plenamente o sacerdote perfeito. É a geração de Cristo que faz essa diferença toda. Diz a palavra de Deus que ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele teve uma concepção virginal, ele nasceu de uma virgem. A virgem engravidou para que ele nascesse, mas a humanidade dele não foi menos perfeita. Foi uma humanidade em que ele passou tudo que nós humanos passamos em nossas aflições, dores, tentações. No capítulo 4, versículo 15, nós falamos exatamente sobre isso, se você quiser dar uma olhada. O texto vai dizer para a gente que ele em tudo foi tentado, suportou as dores, as aflições dessa nossa vida debaixo do sol, mas em nada pecou. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele foi o único justo, perfeito, imaculado, diferente de Arão e de todos os outros. É o único que não precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, mas tem poder para oferecer sacrifício em prol de todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. E ele deixou de fazer isso? Não, foi exatamente o que ele fez. Apesar da sua perfeição, como modelo de sumo sacerdote, ele não nos tratou com indiferença, não nos tratou com irritação, mas sentindo na sua pele a nossa humanidade, como bom sumo sacerdote, ele se compadeceu de nós, nos amando e nos amando até o fim, meus irmãos. Esse sumo sacerdote que nunca encontramos antes, ele em sua expressão máxima de compaixão, Jesus Cristo, o sumo sacerdote justo, perfeito, santo, não apenas ofereceu um sacrifício em favor de cada um de nós, mas ele se entregou com uma própria oferta em favor da nossa culpa, pelos nossos pecados. Deus o tornou
pecado. Aquele que não tinha pecado foi tornado como se tivesse, para que nós nos tornássemos justos. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Se olharmos mais à frente, que o autor aos Hebreus coloca no capítulo 7, ele vai dizer, gente, todos os anseios da história, tudo aquilo que nós esperamos, se cumpre em Cristo. Era exatamente de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. O autor aos Hebreus vai falar isso no capítulo 7, 26. Alguém santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Quem está nesse sumo sacerdote não tem mais Deus como fogo consumidor, mas pode dizer para Deus, como Paulo diz, Abba, Pai. Ele é o nosso Pai reconciliado, aquele que nos acolhe, nos recebe. E outra notícia confortante, como nenhum outro israelita jamais teve a oportunidade de experimentar nos seus sacerdotes da antiga aliança. Olha o que diz o versículo 6. Além da Escritura apontar que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, tu és meu filho, eu te gerei. Diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O ofício sacerdotal do Antigo Testamento tinha sempre um começo e um fim. Só que o nosso sumo sacerdote perfeito, não. O autor usa aqui uma citação do Salmo messiânico, que é o Salmo 110, versículo 4, para mostrar que Cristo pertence a uma ordem superior de sacerdócio. E como é que o autor explica isso aqui? Dentre as tribos de Israel, os irmãos que tiveram a oportunidade de ver isso, Deus separou uma tribo para que ela fosse responsável pelo serviço no templo, os conhecidos por nós como levitas. Eles tinham tarefas relacionadas ao culto em si. E dentro da tribo de Levi, dentre os levitas, somente os que fossem descendentes de Arão diretamente poderiam exercer o sacrifício, o sacerdócio ministerial, oferecendo sacrifícios, entrando no lugar santo, e aí poderia ser gerado um problema, mas não faz sentido. Jesus Cristo é descendente de Davi. De qual a tribo que Jesus Cristo descende? A tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Muitos poderiam questionar a autoridade de Jesus para apaziguar a ira de Deus oferecendo os sacrifícios, porque ele não é da linhagem que deveria ser para oferecer sacrifícios. Mas o autor vai dizer como ele é mais excelente. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio que precisa seguir padrões humanos, porque ele não depende de linhagem sanguínea, ele depende tão somente de quem ele é. E o autor aos Hebreus, desde o primeiro capítulo, está dizendo para a gente quem Jesus é. Quem ele é? A exata imagem do ser de Deus. A expressão visível da glória do Criador dos céus e da terra. Aquele que falou definitivamente em nome de Deus. Aí, para fundamentar isso, o autor vai usar essa figura de Melquisedeque. É um personagem que tem uma aparição muito breve, mas marcante na história bíblica. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, ele é identificado como rei de Salém e como um sacerdote do Deus Altíssimo. Só que no momento anterior à instituição de sacerdotes no meio do povo de Deus. Afinal, Abraão ainda não tinha seus tantos descendentes que formariam uma tribo específica para isso. E pelo texto do Salmo 110, versículo 4 aqui, que é citado pelo autor, Davi já enxergava Melquisedeque como alguém de uma ordem superior de sacerdócio. Porque já que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, então alguém que é descendente de Abraão, a tribo de Levi, está numa posição inferior a Melquisedeque. Ele é um sacerdote da história que nós não sabemos a sua origem, nós não sabemos o seu fim, a gente não sabe de onde saiu, a gente não vê para onde foi. Ele foi alguém que foi constituído sacerdote antes mesmo dessa instituição do sacerdócio levítico. Então, ele parece com quem? Com o próprio Jesus Cristo. O Filho de Deus é alguém que não tem começo e também não tem o fim. Melquisedeque morreu. Todos os outros sacerdotes que vieram depois dele, seja da linhagem de Levi ou de Arão, também morreram. Mas Jesus Cristo vive e vive para sempre. Ele é um sacerdote que nós temos no céu, que nunca vai precisar ser substituído. Deus trocou esses diversos homens imperfeitos
por um perfeito que estará na presença do Senhor para sempre, para interceder em nosso favor, mediar, prover o caminho ao coração de Deus. O sacrifício de Cristo é definitivo, a aliança que ele celebra é definitiva. Por quê? Porque ele vive para sempre, o seu sacerdócio é para sempre. Meus irmãos, temos o acesso a Deus de forma definitiva e eterna, porque o nosso sumo sacerdote é eterno. Olhe só como o texto continua se desenvolvendo. Porque Deus nos deu alguém parecido conosco, parecido com esses outros homens, mas muito melhor, muito superior. Vamos ver o que diz o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Mostrando como Jesus cumpre aqui a segunda qualificação, a primeira que precisava ser humano. A segunda qualificação que precisava se compadecer, não foi isso que a gente viu? O autor mostra aqui pra gente expressões disso no ministério terreno de Jesus. Sabemos pelo texto que nós estudamos que Jesus é o sacerdote fiel, misericordioso, homem de dores, que foi tentado em todos os aspectos, mas sem pecado, e agora isso é desenvolvido pelo autor, trazendo aqui provas, coisas concretas que mostram como Jesus no mundo é alguém que enfrentou lutas e tem condições de nos assistir. Nós temos aqui provas da fragilidade de Cristo. Olha o que diz o texto pra gente. O texto diz que nos dias da sua carne, no seu ministério de humilhação, ele foi atormentado por dores. O sofrimento que ele passou nesse mundo não foi minimizado, diminuído, suavizado pela sua divindade. Ele foi alguém também deitado ao redor de fraquezas. E esse texto, quando fala de oração, lágrimas, um clamor profundo, remete a gente para algum momento da história de Cristo, não remete não? Quando Jesus estava no Getsemane antes da crucificação. Pelo menos eu lembrei diretamente disso. Parece que é uma cena vívida da dor que Jesus Cristo experimentou naquele dia. O texto diz pra gente que esse, que é o nosso sumo sacerdote, tem condições de se compadecer, porque na sua vida, enquanto estava aqui no seu ministério terreno, ele se dirigiu a Deus com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Quando o texto bíblico em Marcos fala pra gente sobre aquela oportunidade de Jesus no Getsemane, diz que Jesus ali se sentiu tomado de pavor e angústia. Ele disse para os seus o seguinte: meu coração está prestes a partir de tanta tristeza, fiquem aqui comigo. Lucas relata que a angústia foi tamanha, intensa, que Jesus suou sangue como expressão terrível da dor que ele estava se sentindo ao prever a sua ida à cruz. Mas o texto diz que naquele momento ali, o que ele fez não foi desistir. Foi lançar um clamor diante de Deus, ele se lançou ao chão ali na frente e pediu a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas com toda a prontidão de cumprir exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Para que é importante um texto como esse versículo simples? Para que nós saibamos que o nosso sumo sacerdote viveu como nós vivemos. Cercado de pressões, de angústias e de lágrimas também. Ele sofreu uma dor que nenhum de nós conhece, que foi a dor da via da crucificação e da própria crucificação em si. Mas ele clamou ao Senhor e diz a palavra de Deus que o clamor dele foi ouvido. Embora ele não tenha sido liberto da crucificação, não tenha sido liberto da morte em si que ele passaria, Deus ouviu sua angústia, seu clamor, sua dor, fazendo com que o túmulo não detivesse. Ele ressuscitou e ele vive para sempre. E para que ele vive para sempre? Para ser o caminho entre nós e Deus, para ser o consolo que nós precisamos no momento de lágrimas, para ser o abraço que nós precisamos no momento da pressão, porque para ele a morte não é mais um pavor, e por meio dele, para nenhum de nós a morte mais é um pavor, porque significa para cada um de nós a morte, atravessar essa barreira que nós tememos em tantas oportunidades, entrar na realidade em que serão enxugadas dos nossos olhos todas as lágrimas. Por quê? Porque Deus se fez carne, sofreu e chorou, sentindo dor ao ponto de morrer numa cruz por nós. Por fim, versículos 8 ao 10.
Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Geralmente, quem tem filho aí sabe disso, um filho aprende a obediência muitas vezes a partir da disciplina, da dor, do sofrimento, mas não é isso que está sendo dito aqui. Aqui não é sobre um filho comum, é sobre o Filho de Deus. O autor não quer dizer para a gente que Jesus Cristo aprendeu como nós aprendemos, batendo a cabeça a ser obediente depois de ter muito errado. Mas o que ele está dizendo aqui é que Jesus, no seu ministério terreno, ele teve a oportunidade de viver obediência na prática a partir de cada sofrimento que ele atravessou. Em sua glória, Deus tinha algum sofrimento? Absolutamente nenhum. Deus não tinha nenhuma dor, nenhuma aflição, até porque não tinha um corpo humano para ser afligido, incomodado de alguma forma. Assim como Jesus nunca tinha provado, Cristo nunca tinha provado a morte antes, essa expressão da obediência em momento de dor, estando em carne, nunca foi experimentado por ele. Então o texto diz pra gente aqui que ele aprendeu a obediência ou viveu a obediência estando inseridos em circunstâncias que proporcionaram isso, como ele não teve antes como Filho de Deus eterno. Foi pelo sofrimento que ele passou que ele teve a ocasião de executar obediência na paciência, na mansidão. E quanta paciência ele teve que ter, na longanimidade, na fé, e fez isso de modo excelente, como nenhum outro sumo sacerdote passou. E o que o versículo 9 vai dizer pra gente? E o 10 finalizando, porque o 10 simplesmente retoma para fazer a abertura já para o próximo texto que veremos na próxima semana. O versículo 9 vai dizer para a gente que uma vez aperfeiçoado pelos sofrimentos, ele é fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. É por meio do sofrimento de Cristo. É por meio da sua identificação com nossa condição de forma plena, nas dores, nas angústias, nas lágrimas, que nós temos um Salvador perfeito. A perfeição moral dele é plena, não tem o que ser discutido. Aperfeiçoado aqui em que o texto está falando para a gente? Porque ao passar pelos sofrimentos, ele foi qualificado para ser o nosso representante perfeito e para ser alguém que conhece de perto as nossas dores. Nós temos um Salvador, um sumo sacerdote de perto, compassivo, acessível, que eu nunca vou poder dizer para ele: você não sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha dor. Porque ele conhece, está pronto a nos socorrer. E mais do que isso, não nos socorrer simplesmente nas aflições dessa vida, mas nos levar para a eternidade, como uma fonte eterna e uma fonte que não se esgota. Por que a salvação é eterna? Porque o nosso sumo sacerdote é eterno. Foi nomeado por Deus na eternidade, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. A redenção é eterna. A aliança que ele apresenta para a gente é eterna. O seu sangue derramado na cruz tem efeitos eternos. E a herança que ele promete para a gente é eterna. Tudo isso porque está baseado no sacrifício que é eterno, definitivo, não vai precisar ser repetido. E o que nós fazemos então com um texto como esse? Isso deve nos levar imediatamente a nos dobrar diante de Deus. A lealdade diante do Senhor que fez grandes coisas por nós. Isso deve nos levar à obediência plena diante dos sofrimentos do mundo, como esses a quem o autor aos Hebreus escreve. Cada vez que os sofrimentos do mundo tentarem nos tirar dos eixos, tentarem distorcer a nossa fé, questionando o caráter do nosso Deus, nós precisamos lembrar, nós temos o sumo sacerdote, que é a esperança plena de salvação para todos que estão nele. Todos que ouvem a sua palavra e dizem: aí estão palavras de vida eterna. Todos aqueles que abrem mão da autojustiça, da justiça própria, do mérito, da virtude própria. Quem não confia em si mesmo, encontra em Jesus Cristo, que foi constituído por Deus em nosso favor, como aquele que está pronto a nos socorrer na vida e também após a morte. Diante das nossas dores, meus irmãos, por fim, nós temos total acesso ao trono da graça. Isso já foi colocado no texto anterior e nós repetimos aqui. O Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele intercede, ele nos acolhe, ele nos ama, ele nos entende.
Se a dor que você enfrenta é a dor dos seus pecados, o peso de viver, como foi dito no texto aqui, uma vida de desvio, viver errante no mundo como todo mundo se tornou depois que o pecado entrou no mundo, nós podemos nos voltar para o sumo sacerdote, aquele que não levou em conta a nossa condição, mas se compadeceu das nossas fraquezas. Creia naquele que fez tudo o que é necessário para que o seu lugar seja o céu. Creia naquele que construiu o caminho para que você chegue até Deus. Porque, ao mesmo tempo que foi o sacerdote, ele foi o sacrifício pleno. A grande verdade é que a oferta pelo pecado já foi dada, já foi entregue, aceita por Deus e garante o perdão e a paz de uma vez por todas para todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado como sumo sacerdote perfeito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não se encontre com Deus como fogo consumidor, mas tenha a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse momento.